Fala pessoal, professora Aninha Buarque, vamos iniciar mais uma aula da nossa isolada de redação e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que mais chamam a atenção dos alunos, que mais gera dificuldade, que é o uso de repertórios, né, análise temática, como se adequar ao tema da redação Enem. Então bora lá! Primeiramente, nós vamos falar sobre a análise temática, né? É muito importante que essa análise ela seja feita para que você consiga garantir uma efetiva argumentação dentro da sua redação, tá? Então, o que é a análise temática? É basicamente você refletir, né? Você examinar o tema da redação. E isso é feito a partir da proposta de redação, né? Nós já vimos aqui em outras aulas que normalmente as redações elas trazem aquela frase extensa, né? E eu preciso entender o que aquela frase tão grande está cobrando do candidato, o que ela espera que você argumente, tá? Então, é muito importante entender o tema na redação do Enem. Por quê? Justamente porque as palavras, se a gente não tiver cuidado, pode nos levar para uma linha de pensamento que não é aquilo que o Enem espera que você aborde dentro daquele tema. E aí é onde entra, né, os inúmeros casos de tangenciamento e até mesmo de fuga ao tema da redação, que leva, infelizmente, a nota 0, tá? Então, como que eu faço uma análise temática adequada? Como que eu faço para entender bem a proposta do meu tema? Através da leitura, né, e da correta interpretação da proposta de redação, que é justamente o que nós vamos estudar nessas próximas aulas, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns dos últimos temas para a gente analisar, tá? O tema do Enem 2018, que foi um dos temas que gerou uma grande quantidade de tangenciamentos. Eu vi um estudo de um professor que mostrou, né, o que foi que fez com que tantas pessoas tratassem unicamente sobre fake news nessa redação de 2018. Então, o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí vejam que aqui a gente precisa se perguntar, né, sobre o tema. Qual é o problema social que está sendo abordado aqui? Qual que é o problema social? O problema social aqui seria o controle de dados na internet, né? Que esse controle de dados gera uma consequência, que é a manipulação do comportamento do usuário. Então, quem são os envolvidos? Os usuários da internet. E qual a causa e qual a consequência? Então, através da leitura da proposta, dos textos motivadores, eu vou buscar o caminho aí das causas e consequências. E aí, dentre os textos motivadores do Enem 2018, tinha um texto falando sobre fake news e como as pessoas, né, recebiam de maneira estratégica essas fake news. E foi o que fez com que muita gente acabasse focando só nas fake news e esquecendo os demais elementos em relação ao controle, né, de dados, como que esse controle é feito, qual a consequência disso, o que isso gera, né, para a sociedade, tá? O tema de 2020, o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira, né? Qual que é o problema social abordado? Quando a gente fala de estigma, nós estamos falando de preconceito, né? Então, o preconceito sofrido pelas pessoas com doenças mentais na sociedade brasileira. Esse é o problema social abordado. Quem são os envolvidos? As pessoas com doenças mentais, né? São os afetados pelo problema. E qual que é a causa e qual que é a consequência? Então, o que gera esse estigma, né? Qual é o motivo desse estigma acontecer? E qual é o impacto dele? O que é que isso tem causado nas pessoas que têm, né, que possuem as doenças mentais, tá? Então, tudo isso precisa ser analisado, precisa ser refletido antes de se pensar em escrever a redação. E o tema 2023, que foi o penúltimo tema de redação e o mais polêmico dos últimos anos, que gerou uma quantidade enorme de tangenciamentos. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, qual que é o problema social abordado, né? A invisibilidade do trabalho de cuidado que a mulher realiza, né? A forma como as pessoas minimizam a importância desse trabalho, né?
Quem são os envolvidos? Aqui, as mulheres, né? As mulheres que trabalham com o trabalho de cuidado, né? Não é todas as mulheres, são as mulheres envolvidas no trabalho de cuidado. E não é todo o trabalho, é o trabalho de cuidado. Então, esse tema especificamente, ele trazia muitas palavras-chave que faziam a diferença para o entendimento do tema. Por isso que acabou gerando uma quantidade tão grande de tangenciamento, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço para estudar temas para o Enem? É aí que entra a importância dos eixos temáticos, né? Muita gente se preocupa muito em acertar o tema da redação, né? Eu brinco com os meus alunos, porque nas últimas edições a gente trabalhou o tema em sala, a gente acertou o tema da redação, mas não é por ser evidente, né? Eu não acertei o tema de redação do último Enem, que foi sobre a valorização da herança africana, porque eu adivinhei o tema. Eu acertei o tema por quê? Porque nós trabalhamos de maneira estratégica. O que é trabalhar de maneira estratégica? É entender que existem assuntos que são de grande relevância na sociedade e que, se eu domino esses assuntos, eu vou conseguir escrever sobre eles. Ou seja, independente da frase temática que estiver lá na redação Enem, eu preciso já ter estudado o assunto que está por trás daquela frase temática. Por exemplo, ao longo do ano passado, eu estudei junto com os meus alunos vários temas que se relacionavam ao racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É justamente o fato de que a nossa sociedade ela foi construída de maneira racista. Ao longo da herança do nosso país, da construção social do nosso país, os negros eles vieram sendo descriminalizados, estigmatizados, né, sofrendo desigualdade social. E aí nós fizemos vários temas relacionados ao racismo no esporte, na educação, enfim. Tudo isso que nós estudamos diz respeito que à desvalorização do negro no nosso país. Ou seja, eu não trabalhei com os meus alunos o tema Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, mas eu trabalhei tudo que envolve o racismo e a herança africana no país. Ou seja, trabalhamos o tema da redação. Como que nós trabalhamos? Através dos eixos temáticos, tá? Então, para que eu consiga dominar a estrutura textual e dominar a argumentação, eu preciso estudar os eixos temáticos, tá? O que são esses eixos temáticos? São categorias de estudo, né, que abrangem áreas de conteúdo de forma ampla. Então, ao invés de ficar pesquisando temas, eu pesquiso assuntos relacionados a eixos. Então, o Enem, ele sempre vai trabalhar algo que envolva aspectos da sociedade. E a sociedade, ela se divide em camadas específicas. Essas camadas é o que formam os eixos temáticos, certo? Então, vamos lá. Vou usar como exemplo a redação do Enem 2022. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, né? Essa redação, inclusive, ela trabalhava vários povos tradicionais, né? De uma maneira generalizada, tanto que nos textos motivadores você trazia ali vários exemplos de comunidade quilombola, comunidade indígena, enfim. Muitas pessoas acabaram tangenciando por trabalhar com um único povo tradicional, tá? Então perceba que esse tema, né, comunidades e povos tradicionais, ele é um recorte específico de um eixo temático, que é direitos humanos e cidadania. Então, se eu estudo sobre direitos humanos e cidadanias, eu vou em algum momento estudar sobre a igualdade social, que envolve culturas diferentes, que envolve comunidades diferentes. Então, os meus alunos que estudaram pelo eixo temático, eles já chegaram na prova com argumentos coerentes para trabalhar sobre os povos tradicionais, né? Sobre a desigualdade social, sobre a falta de políticas públicas para valorização, para a questão da herança histórica, né, desses povos e por aí vai, certo? Então, ao estudar o eixo temático que engloba o tema, mesmo que você não tenha um conhecimento tão aprofundado sobre o assunto específico que eram os povos tradicionais, você consegue
realizar, né, ali no seu texto, uma argumentação eficiente, tá? Então, é por isso que a gente estuda eixo temático, porque eu vou criar uma estrutura para tratar sobre essas questões daquele eixo, que independente do recorte do tema, aquilo que eu estudei vai se encaixar ali, tá? Então, é preciso focar em dominar os eixos temáticos, né? E aí eu vou expandindo a minha habilidade de escrita, os repertórios que eu domino, né? Ao invés de ficar tentando adivinhar tema. Porque aí sim eu consigo de maneira mais efetiva acertar o tema que for apresentado na redação do Enem, tá? Então, quais são esses eixos temáticos, né? Como eu já falei, eles são divididos pelas esferas da sociedade. Então, nós temos o primeiro eixo, que é o eixo educação e acessibilidade, né? É o eixo que enfoca no acesso igualitário à educação de qualidade, independente de condições físicas, intelectuais e sociais, na questão da educação, né? E a acessibilidade destaca aí a questão da inclusão de pessoas com deficiências, ambientes educacionais acessíveis e igualdade de oportunidades. Então, o exemplo do tema que nós vimos em relação aos surdos, né? O acesso aos surdos na educação brasileira. É um tema do eixo educação e acessibilidade. Então, perceba que a minha frase temática, ela poderia ser acesso a surdos, acesso a cegos, acesso às pessoas autistas, qualquer esfera que estivesse dentro de educação e acessibilidade. Se eu estudar esse eixo temático, essa estrutura, o que envolve, quais são os argumentos que eu posso trabalhar para falar de educação e acessibilidade, independente de qual seja o recorte temático, eu vou conseguir argumentar sobre educação e acessibilidade, tá? O outro eixo é saúde e segurança, que é um eixo que trata de questões relacionadas à promoção da saúde, prevenção de doenças e proteção dos indivíduos, abordando tópicos como acesso aos serviços de saúde, políticas públicas, cuidados preventivos e segurança física e virtual, tá? Então, se eu trabalho o eixo temático, eu vou conseguir abordar, né, em relação a democratização de acesso, né, acesso a serviços de saúde, acesso a serviços para a comunidade de maneira geral, a segurança pública dentro do eixo temático. Qualquer recorte que vier nesse sentido, eu estarei preparado para abordar. Direitos humanos e cidadania. Esse eixo temático, como o próprio nome sugere, né, engloba temas relacionados aos direitos humanos, à cidadania, à democracia, à igualdade social, à diversidade cultural, à inclusão e exclusão social, à violência, à discriminação, entre outros, né? Então, violência contra a mulher, em relação à comunidade LGBT e por aí vai. Desenvolvimento sustentável, o eixo também conhecido como eixo meio ambiente, né? Esse eixo, ele vai envolver aí questões relacionadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, à exploração de recursos naturais, ao consumo consciente, mudança climática, preservação do patrimônio natural e cultural, entre outros elementos. Tecnologia e inovação. Esse eixo temático abrange temas relacionados à ciência, à tecnologia, à inovação, à comunicação, à informação, à sociedade da informação, à globalização, inteligência artificial, entre outros, tá? Inclusive, é um tema que muito se tem falado em relação a últimas medidas que foram tomadas no início desse ano, né? A questão do acesso a telefones nas escolas, a educação, né, e a tecnologia. Então, é também bem possível um tema aí dentro da ligação entre esses dois eixos temáticos, né? Mundo da educação e mundo da tecnologia, tá? Mundo do trabalho é o eixo temático que trata de questões relacionadas ao trabalho, à produção, ao empreendedorismo, ao mercado de trabalho, à educação profissional, à organização do trabalho, qualidade de vida no trabalho, entre outros. Observem que um eixo temático, ele pode aparecer relacionado com um outro eixo também. Por exemplo, a redação que nós vimos da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher envolve o eixo, o mundo do trabalho, né, em relação ao trabalho, a lei trabalhista, a valorização, e também tem cunho no eixo social, né, no eixo cidadania, em relação à minoria social, que são as mulheres, tá? Então, vamos lá. A partir do entendimento dos eixos temáticos, como que eu faço para argumentar bem na redação, né? O que eu posso seguir aí? Então, primeiro eu preciso estabelecer tese
clara, né? Eu preciso estabelecer de primeira qual que é o meu ponto de vista, o que que eu vou defender ao longo do meu texto. E aí eu preciso desenvolver de forma consistente, argumentativamente falando, 2 parágrafos argumentativos, né? Em que eu vou desenvolver esses argumentos, como nós vimos na aula passada, seguir aquele esquema de estrutura, né? Trazer o repertório, provar a tese, comentar o repertório relacionando com a temática e fechar o parágrafo, tá? Eu preciso utilizar repertório sociocultural válido. O que que faz com que o repertório sociocultural seja válido? Também já estudamos a pertinência desse repertório, né? Ser um repertório que é legitimado e que é pertinente para que torne a minha argumentação produtiva. Então, filmes, livros, eventos históricos, dados, seja ele qual for o repertório, ele precisa estar pertinente ao que eu estou trabalhando no meu texto, certo? E aqui eu coloquei alguns exemplos de repertório, que são os repertórios chamados de repertórios coringas, né? Aquilo que nós podemos utilizar em grande escala em diversos temas. Eu coloquei o filme Tempos Modernos para temas sobre trabalho, Constituição Federal, artigo 5º ou 6º, para temas de direitos, né? Direitos de igualdade, enfim. E dados, né? Dados do IBGE, da ONU, da OMS, para determinados temas específicos, tá? E aqui, um exemplo de um parágrafo utilizando um repertório coringa, tá? Lembrando que, gente, a gente precisa ter muito cuidado com essa ideia de repertório coringa. O repertório coringa é diferente de você pegar um modelo pronto de redação, não é isso. Um repertório coringa é uma obra, um filme que você consiga atrelar a diferentes temas, ou seja, que eu consiga pegar esse repertório e relacionar a minha argumentação em temas diferentes, tá? Por que que o modelo pronto não funciona? Justamente por isso, porque eu preciso adequar ao tema que eu estou trabalhando especificamente, para que o meu texto não se torne um texto vago, um texto que apresenta lacunas argumentativas e por aí vai, tá? Vamos lá. No clássico Utopia, o filósofo inglês Thomas More descreve uma sociedade ideal, marcada pela justiça social e pela valorização da dignidade humana. No entanto, a realidade brasileira ainda está distante desse ideal, especialmente quando se observa os desafios enfrentados por pessoas com deficiência para se inserirem no mercado de trabalho. Apesar de avanços legais, como a lei de cotas, persistem barreiras estruturais e culturais que dificultam a plena inclusão desses indivíduos. Assim, é necessário analisar os principais entraves para essa integração e refletir sobre medidas efetivas para solucioná-los. Então, veja que o meu repertório coringa aí é a obra Utopia, de Thomas More, que é uma obra que fala justamente sobre uma sociedade ideal, né? O que seria a sociedade perfeita. Por que que é um repertório coringa? Porque quando eu falo de sociedade perfeita, envolve que tudo esteja funcionando de maneira igual, de maneira correta. Porém, na prática isso não existe. Por quê? Porque algum âmbito não está funcionando de maneira correta. E aí eu consigo trazer esse repertório fazendo essa contraposição. Isso não ocorre na prática, por quê? Porque existem, né, desafios para a valorização, a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, o repertório é coringa, mas a relação com o repertório precisa ser específica, né? E aí eu tenho uma conexão com o tema, que é essa realidade brasileira ainda está distante desse ideal, né? Eu apresento o problema, que é a falta de inclusão no mercado de trabalho, e eu trago a tese, né? A minha posição, mais os assuntos a serem abordados, né? Analisar os entraves e medidas que fala sobre barreiras culturais, né, e estruturais que dificultam a plena inclusão desses indivíduos, percebem? Então, o repertório coringa é isso, é você utilizar repertórios que você domina, que você conhece, que você vai lembrar de maneira clara na hora da redação e relacionar com o específico, com aquilo que está sendo pedido no tema de uma maneira específica, tá? O segredo do repertório coringa é esse. E aqui eu coloquei alguns exemplos de repertórios coringas, ou seja, de obras, né, que são mais conhecidas, que você pode estudar e que não só por serem mais conhecidas, mas por serem mais abrangentes, ou seja, que eu consigo relacionar com uma variedade de temas, tá? A obra que foi vista no parágrafo anterior, que é a obra Utopia, de Thomas More, né? Eu posso usar em temas relacionados à desigualdade, à justiça social, à exclusão de determinada
classe da sociedade. Tem a obra do Bauman, que é a obra Sociedade Líquida. Ele tem outras obras também que são bem interessantes, mas essa é mais coringa, né? Fala sobre consumismo, sobre relações superficiais, né? Eu posso tratar sobre redes sociais, um tema, por exemplo, sobre a questão da influência digital, caberia muito esse repertório aqui. Um repertório histórico, né? Eu posso citar o iluminismo, para uma questão de contraponto, né? Embora a sociedade tenha passado por essa mudança de era, ainda persiste algumas situações. E aí pode envolver educação, né? Razão, liberdade, cidadania. É um repertório bem coringa. O filme Tempos Modernos, eu acredito que todo ser humano em fase de estudo na vida já assistiu esse filme. E se não assistiu, pelo amor de Deus, assista, porque ele é um filme muito válido, muito importante para a questão do pensamento crítico, né? Então, para falar de trabalho, de exploração, de tecnologia, tá? É um repertório muito coringa e muito bom para ser utilizado. A ADU-DH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Fala sobre minorias, dignidade, igualdade, né? Os direitos em relação às pessoas e também a Constituição Federal, né? Que é o Coringa Mor, que pode ser citado, mas sempre lembrar da pertinência e da produtividade do repertório. Então, pode falar de direitos sociais, de cidadania, de igualdade. Posso trazer para falar de uma desigualdade específica, né? E por aí vai. Então, com isso, nós finalizamos essa primeira parte sobre análise temática e a gente volta na próxima aula ainda com esse conteúdo. Então, até lá!